Legal, legal. Vocês conseguem me ouvir? Ótimo, Danilo. Sim. Perfeito. Pessoal, boa noite. Eu comecei a gravação da nossa aula, na verdade, a nossa quarta aula de sociologia, tá? Eu estou muito feliz. As pessoas vão entrando, muitos entraram mais cedo, é bom que a gente vai conversando sobre a aula passada ou alguma dúvida, né, que tiver, a gente vai retomando. Eu já coloquei no chat a lista de presença, tá? E também coloquei aqui inicialmente links dos textos, tá? Que eu utilizei para preparar essa aula de vocês, tá? Um primeiro link eu enviei assim de uma forma mais destacada, é justamente um livro muito interessante, tá? Da professora Marilena Chauí, já que na aula passada o professor Lucas participou e ficou muito feliz que eu citei o nome da professora Marilena Chauí, eu compartilhei para vocês o primeiro link desse livro aqui dela, tá? De uma coleção muito famosa chamada Primeiros Passos, da editora brasiliense, O que é Ideologia? Eu consegui o PDF para vocês desse livro, tá? De fato, esse livro ele é muito indicado, tá? Esse livro ele não é ultrapassado, pelo contrário, tá? Se não conseguiu achar em lugar nenhum, pois está aí o PDF para vocês, meus queridos. Então, assim, é um livro, tá? É muito bem elaborado pela professora Marilena Chauí, porque além dele explicar o que é ideologia, ela apresenta de uma forma muito didática como o termo ideologia ele foi mudando de configuração através do tempo, tá? Então, assim, é muito importante vocês guardarem esse PDF e lerem no tempo de vocês, tá bom? Tudo que eu passo para vocês, eu passo como indicação e é no tempo de vocês. E outra coisa interessante, eu também selecionei aqui alguns textos, tá? Um link do portal Gueledés, que fala um pouquinho de Foucault, porque eu usei bastante Foucault nessa aula, tá? E quando vocês abrirem o link do Gueledés, tem, na verdade, um texto curtinho, que fala de Michel Foucault, que fala justamente da questão, né, para compreender Michel Foucault. É um texto tão curtinho, feito pelo Bruno Lozenrato. Se vocês quiserem começar por esse texto, seria lindo, tá bom? Seria lindo. E depois, no tempo de vocês, vocês vão entrando em outros links e vendo, né, através de textos de outras autoras e de outros autores, quais são os seus respectivos pontos de vistas mediante a obra de Michel Foucault, tá? Também nesses links que eu passei para vocês, tem um texto da Francine e da Alessandra, tá? Que fala sobre, entre aspas, ideologia de gênero, porque, na verdade, essas duas autoras, elas estudam o movimento Escola Sem Partido, tá? Que é algo muito polêmico, é algo aí que gera muita confusão. Então, esse texto da Francine e da Alessandra
É para vocês pegarem com carinho e lerem com calma, tá bom? Também tem 2 textos da professora Jaqueline Moraes Teixeira, tá? Tem um texto dela que fala Narrando Vidas, evento e espetáculo no lançamento da biografia de Edir Macedo. Olha só. E também tem um mais polêmico ainda da professora Jaqueline Moraes Teixeira, que se chama O Corpo na Rua, um ensaio etnográfico em movimento na Marcha para Jesus e na Parada do Orgulho LGBT. Então, a professora Jaqueline Moraes Teixeira, que está indo agora dar aula no Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, ela é uma professora que, entre outras coisas, também estuda o corpo e a questão sexo nas religiões. Então, a questão do corpo para ela é muito importante. Então, todos esses textos que estão nesses links que eu partilhei com vocês, tá? Na verdade, são textos diferentes entre si, abordagens diferentes. Vocês vão notar que são textos mais curtinhos, mais leves, mais pesados, mais densos, mas todos eles falam de alguma forma, de alguma maneira, sobre corpo, tá? E corpo, gente, o nosso corpo é político, tá? Então é muito interessante a gente pensar no nosso corpo, tá? Politicamente. Então, por isso que, para mim, essa aula de hoje é muito desafiadora, muito instigante, e no tempo de vocês, leiam os textos. Eu estou vendo aqui o rosto do professor Lucas. Bem-vindo, professor Lucas. Eu indiquei para os nossos queridos, eu consegui o PDF, já que você gostou tanto da Marilena Chauí, eu consegui o PDF para eles do o que é ideologia, né? Uns queridos aqui falou, nossa, eu estava tanto tempo atrás desse livro, consegui o PDF, porque justamente o termo ideologia, ele, né? Enfim, é importante a gente saber bem a concepção, né, o que é ideologia e o que fazem com ela. E Chauí é um bom referencial para a gente se munir, né, para a gente realmente falar certinho sobre essas questões. Eu vou compartilhar aqui os slides, que agora a gente vai começar a nossa aula, viu? Fiquem muito à vontade de colocarem aí as suas questões via chat, e na medida do possível a gente vai respondendo. Espero que dê tempo a gente sanar as dúvidas até o término da aula. Fiquem muito à vontade, professor Lucas, fique muito à vontade com as suas falas e contribuições, tá? Só um momento que eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Imagina, hoje é só você. Fantástico. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lembrar do espírito guerreiro dos bárbaros, que isso tem tudo a ver com os corpos, não se esqueçam. Desde lá de trás. Boa aula para todas e todos. Professora, boa aula. Obrigada, meu caro. Professora, a aluna N está com a mão levantada. Oi, querida, pode falar. Fique à vontade, N. Você só está mutada, querida, pode falar. Ah, não, acho que ela errou, desculpe. Ela mandou aqui no chat. Tá certo, ok.
Tá bom, tá bom. Eu só vou colocar aqui, vou compartilhar o slide um momento. Queridos, conseguem ver os slides? Sim. Conseguem ver? Ótimo, ótimo. Então, vamos começar a aula de hoje, tá? Então, obrigada, Anne. Então, assim, como eu comento em todas as aulas, né? Eu não monto esse bate-papo com vocês sozinha, né? Na verdade, eu tenho aí um diálogo gostoso, muito produtivo com os professores e professoras da frente de humanidades, em especial com os professores de história. E num dado momento, foi comentado da necessidade de se falar, né, dessa questão dos corpos, do controle dos corpos, né, como vocês também, em história, vocês estão vendo um pouco da história antiga, história moderna, né, essa questão da modernidade, até chegar no contemporâneo, né, e como essas questões dialogam com essa questão existencial e com a questão corpórea mesmo. O próprio professor Lucas falou, Karina, você tem que falar um pouco dessa questão da teoria do direito divino dos reis. É importante você mencionar isso, porque isso dialoga muito com o que os alunos estão vendo lá na disciplina de história, né? Aí eu falei, nossa, professor Lucas, muito obrigada pela indicação. Então, eu fui retomando essa questão. Aí eu falei, vou falar sobre corpos, vou falar do controle desses corpos, então eu tenho que necessariamente falar sobre poder e falar de ideologia, tá? Então, na verdade, na aula de hoje, pessoal, a gente vai tentar ver a questão corpórea, né? A gente vai tentar imaginar os corpos e como esses corpos eles são atravessados pelos elementos de poder, tá? E como existe toda uma ideologia, né, montada, arquitetada, todo um discurso elaborado para exatamente controlar esses corpos, tá? Então, eu mudei o slide. Conseguem ver? Eu mudei aqui para o segundo slide. Vocês conseguem ver? Sim, professora. Sim. Ótimo. Então, gente, nesse segundo slide, eu apresento justamente um autor que eu admiro muito, tá? Michel Foucault, que nasceu lá, né, no século XX, em 1926, e infelizmente veio a falecer em 84. Ele, na verdade, ele é um autor que pode nos munir, né, de uma maneira muito interessante, com um verdadeiro arsenal, falando aí de uma forma positiva, né? Ele pode nos fornecer um arcabouço teórico muito especial, como ele mesmo mencionava, o que eu vou oferecer é uma caixa de ferramentas para que a gente consiga elaborar uma possível interpretação,
né, de como alguns fenômenos na nossa sociedade acontecem, tá? Fenômenos esses que não acontecem assim isoladamente, né? Na verdade, né, o Michel Foucault, ele nos ajuda a entender como alguns discursos são fabricados e como eu coloquei aqui entre parênteses, como algumas verdades são fabricadas, né? E como essas verdades, elas através do poder, elas atravessam os nossos corpos, né? Então, a questão do corpo, para o Michel Foucault, é algo muito importante. As disposições do corpo, atravessado pelos poderes e pelos saberes, enquanto elemento fundamental no processo de subjetivação. O que é subjetivação, pessoal? É como a gente se relaciona com a gente mesmo, tá? Isso levando em consideração o homem moderno. E para montar essa aula, eu me utilizei de uma abordagem genealógica, tá? Porque Michel Foucault, ele nos apresenta a possibilidade de estudar um fenômeno através de uma metodologia genealógica que não precisa ser necessariamente obedecendo uma linha do tempo linear, ano a ano, década a década, né? Nas obras de Michel Foucault, a gente vai perceber, por exemplo, que ele está falando de alguma coisa do século XVIII, aí depois ele volta na Grécia Antiga, sem ter uma preocupação rigorosa com linha do tempo. Por quê? Porque justamente nessa abordagem genealógica, ele se utiliza de fios de proveniência, alguns elementos comuns que, independente do tempo, permanecem, tá? Então, assim, a gente consegue perceber que através do tempo, independente se foi lá no século XVI, se foi no século XIX, ou até mesmo na atualidade, no século XXI, existe sim o controle dos corpos. E Michel Foucault, ele é um autor que nos ajuda a entender isso através aí da sua metodologia, tá? Através de sua genealogia, tá? Então aí eu tive todo um carinho de tentar aí preparar e apresentar para vocês uma aula dentro de uma abordagem inspirada na genealogia de Michel Foucault. E voltando à questão da ideologia, né, por mais que eu tenha fornecido aí para vocês um PDF da linda, maravilhosa Marilena Chaui, o Muniz Sodré, que é um grande intelectual brasileiro, um homem negro maravilhoso, que atua muito na área de comunicação, o que ele fala de ideologia, tá? E vocês vão perceber isso no livro da Chaui também. Ele fala que a ideologia, ela passou por vários desvirtuamentos ou usos múltiplos, dos pejorativos aos laudatórios, né? Através do tempo, essa questão da ideologia, gente, foi mudando. Ela nunca teve um significado único, assim como a cultura, né? A cultura teve um tempo que era simplesmente o trabalhar na terra, né? Antigamente, quando se falava em cultura, se ligava justamente cultura como sinônimo de cuidar da terra, cultivar a terra, né? Hoje, por exemplo, cultura está ligado a essa questão de manifestações humanas, que pode ser através
de linguagens artísticas, através da música, através do teatro. Então, a cultura, através do tempo, ela foi tendo outros significados, assim como ideologia. E voltando a Sodré, ele nos diz que nos dias de hoje, na atualidade, os empregos da ideologia, os seus variados empregos têm em comum o significado, né, de poder. Na verdade, desde o seu aparecimento, ideologia tem a ver com o poder da consciência, dos signos, dos conceitos. Tá? Então, mais uma vez, né, a gente vê que aquelas palavrinhas lá do início, do primeiro slide, elas não foram colocadas ao acaso, né? Então, essa questão do controle dos corpos, né, ela ocorre sim por causa de uma ideologia cunhada na época, permeada por um certo poder, né? Então agora a gente vai falar, né, de algo muito interessante, muito comum num período da história entre o século XV e o século XVIII, tá? A questão da teoria do direito divino dos reis. Esse trecho eu tirei de um texto, tá? Que tá no link de vocês. Eu passei o link para vocês. Esse texto do Knapp, na verdade, o nome dele é Tiago Rodrigo Knapp, ele se chama Ensaio sobre o Mundo Político na Modernidade. Na verdade, é um texto curtinho, que, na verdade, foi uma resenha, né? Ele fez uma resenha de um livro chamado O Imaginário da Realeza. Ele fez esse texto em 2013. E eu achei um texto super gostoso de ler. É um texto curtinho que ele fala de uma maneira muito simplificada sobre essa dita teoria do direito divino dos reis, tá? Como os reis, eles eram endeusados, né? E em contrapartida, né, os seus súditos viviam em extrema miséria. É afirmado ao longo de Anarquia e Ordem que todo o esplendor que foi a vida da nobreza e dos reis, especialmente sob Luís XIV, se deu em meio a uma miséria extrema que a grande maioria dos franceses experimentou ao longo do regime antigo. Alguns traços são citados como constituintes do ethos dessa sociedade, e o principal dentre eles parece ter sido a hierarquização social por distinções honoríficas, os conhecidos privilégios de sangue. O desejo que esteve na ordem do dia, tanto para a nobreza quanto para a burguesia ascendente, era desfrutar do prestígio social facultado pelo privilégio. Uma vida de ostentação e glamour passou a ser sonho de consumo por toda parte. E todas as cortes europeias queriam assemelhar-se à francesa. Afinal, a nobreza precisava distinguir-se das pessoas comuns, no que foi bem-sucedida. Tempo e recursos eram facultados pelo poder régio, que a tudo observava e controlava. E dando sequência ao texto do Knapp, os reis franceses do antigo regime gozaram de uma imagem pública que os alçaram à categoria de seres incomuns. E como explicita o autor do capítulo intitulado O Espírito de uma Época, todos ratificavam essa ideia de autoridade dos reis por direito divino no reino da França. Isso deu margem para Luís XIV pretender ser o senhor do universo,
o maior monarca que a história humana produziu em todos os tempos. Para Voltaire, a era de Luís XIV foi o período mais esplendoroso de toda a história francesa e até mesmo europeia, mas fora também um desastre para Montesquieu, que enxergou a França sob o Rei Sol como um mundo à beira do despotismo. Então, quando, né, a gente pensa que a imagem de um rei, né, por causa justamente de toda a ostentação, de todo o poderio concentrado numa pessoa só, né, e ao mesmo tempo endeusá-lo, né, à custa de quê? De súditos em plena miséria, né? A gente vê que isso aconteceu lá atrás e como isso, né, permanece independente da passagem do tempo. Tem pessoas que se tornam, né, completamente alienadas à existência do outro por causa do poder. As pessoas têm sede do poder, né? O poder é algo muito sedutor. Então, essa busca pelo poder, pela ostentação e pela distinção, a gente percebe que não é de hoje. E dentre essas questões, eu achei muito interessante colocar aqui para vocês a questão do sistema mundo, né? O sistema mundo, ele é muito estudado, né, por algumas vertentes da sociologia, e eu também tentei aqui apresentá-lo e tentar aí desdobrá-lo como o início, né, de uma sistematização que começou também a hierarquizar grupos humanos. O sistema mundo, ele surgiu no 16, tá? No século 16, sobretudo com as grandes navegações, tá? Então, graças ao sistema mundo, a gente vê o capitalismo crescendo e muitos autores dizem que o sistema mundo ele está em vigor até hoje. Tem uma professora muito maravilhosa que eu gosto muito dela, a professora Petronília Beatriz, tá, da UFSCar. Ela fala que o sistema mundo começou no 16 e dura até hoje. Por quê? Né? Ele foi o responsável pelo milagre capitalista europeu, cuja originalidade histórica combinou uma economia mundo capitalista e foi ganhando contornos globais, mundiais, com uma estrutura política formada por estados nacionais independentes. Então, quando a gente pensa no sistema mundo que começou no século XVI, a gente pensa nas grandes navegações, né? Que em alguns livros falam descobrimentos de terras. Eu prefiro falar invasões territoriais, né? Então, a Europa dominando terras, né? A dominação europeia, a gente também vê a ascensão do poder da igreja, né? A gente também vê a vergonha, né, da humanidade, que foi a escravização moderna, tá? Então, o sistema mundo, né, o capitalismo, ele tomou essa forma que ele tomou graças à hierarquização de grupos humanos, à criação da raça, né, e a escravização moderna, tomando aí como base o sequestro de grupos enormes de pessoas oriundas de África e transportadas, né, e raptadas, levadas para o continente americano e também para algumas partes da Europa, né? Então a gente vê todo um sistema, né, combinando não apenas uma passagem de um sistema feudal para um sistema capitalista, mas plenamente ancorado
justamente no eurocentrismo, ancorado numa ideia de hierarquização de pessoas, tendo o grupo de seres brancos, os brancos europeus, como seres superiores, e todos os não brancos, né, seres inferiores, em especial os negros de África, né, que o eurocentrismo falava que eles eram desalmados, eram destituídos de alma, né, daí a razão de escravizá-los. Então a gente vê, né, como essa questão do sistema mundo, né, como ela também proporcionou de uma forma horrorosa, vergonhosa, o controle de corpos, né, e a construção de um discurso extremamente terrível, né, para inferiorizar e escravizar povos diversos oriundos do continente africano. E voltando mais uma vez a Foucault, pessoal, né, eu tenho até que tomar um ar, porque essa questão da escravização moderna mexe muito comigo, né, por motivos óbvios, mas a gente volta a Foucault para pensar essa questão dos corpos dóceis, né? Então, a teoria Foucaultiana nos ajuda a pensar que os nossos corpos, eles passam por processos de adestramento e domesticação, né? Foucault, ele argumenta que nenhum poder que fosse somente repressor poderia se sustentar por muito tempo, porque a qualquer momento nós poderíamos montar aí rebeliões, né? Então, um grande segredo é que, ao mesmo tempo que existe esse controle desses corpos, a produção de corpos dóceis, né, também se extrai conhecimento desses corpos, corpos esses que são direcionados para a produção, para o trabalho. Então, é muito importante a produção desses corpos dóceis para direcioná-los a justamente a algo que vai sustentar esse sistema capitalista, ok? Então, a gente vê, né, que sempre foi muito comum, e a gente percebe até os tempos atuais, né, que as crianças, né, elas nas escolas, elas se organizam em fila, né? Então, assim, existe um controle, existe horário para ir ao banheiro, existe horário para as refeições, né? As crianças precisam se controlar até que haja o horário específico para fazer suas necessidades, não é qualquer hora que pode ir ao banheiro. E isso é para nós também, né? Isso não é apenas para a criança. Na vida adulta, quando você está numa empresa, não é qualquer hora que você pode sair para tomar um café, ter uma refeição. Você tem o seu horário de almoço. Você não pode ultrapassar a 1 hora de almoço. Então, essa questão do corpo docilizado, né? Essa questão do adestramento, a domesticação, né? Que Michel Foucault nos traz, essa questão da pedagogização dos corpos, tornar os corpos dóceis, é fundamental para a manutenção do capitalismo. E a gente também vê, né, aqui talvez seja a questão mais delicada, né, e aqui eu quero tomar muito cuidado, aqui eu quero expressar o meu respeito, porque falar de Michel Foucault e falar de instituições disciplinares, eu tenho que falar de escola, eu tenho que falar de ambientes de trabalho, eu tenho que falar de fábricas,
eu tenho que falar de exército, eu também tenho que falar de igreja, né? Então, eu estou mexendo aqui com sistemas de valores e sistemas de crenças. Então, assim, eu não me considero uma pessoa intolerante às religiões, pelo contrário, eu respeito toda e qualquer manifestação de fé, tá? Então, meu intuito aqui não é ofender ninguém, cada um aqui tem o seu direito de exercer a sua fé, mas essa aula, como eu usei como base Michel Foucault, né, tudo que eu estou falando aqui é em cima de estudos desse autor, né, onde ele apresentava que esses ambientes eram e são ambientes disciplinares. Então, a igreja, né, o exército, a escola, os ambientes profissionais, eles realizam, na verdade, uma espécie de adestramento dos nossos corpos. Depois que a gente começa a frequentar determinada igreja, independente da vertente, a expressão do nosso corpo muda. Inclusive, existe rituais, né, determinados ambientes religiosos, você não pode ir com uma roupa que você está geralmente na sua casa. Você vai com uma roupa mais elaborada, uma roupa mais elegante. Tem determinadas religiões que em determinados dias você tem que usar determinada cor, né? Tem determinadas vertentes que exigem que as mulheres não usem calça, por exemplo, não cortem seus cabelos, né? Enfim, existe toda, né, um conjunto de regras que atravessam esses corpos, né? E Michel Foucault coloca isso como uma rotina de adestramento, né? E qual seria o objetivo disso tudo, né? Segundo Foucault, seria maximizar a utilidade econômica dos nossos corpos, tanto para o trabalho, né? Porque afinal de contas nós estamos num regime capitalista, a gente não pode perder isso de vista, e ao mesmo tempo, né, já que o objetivo é educar o nosso corpo para o trabalho, automaticamente a gente diminui a nossa força política e criativa. A gente não contesta mais, né? E a gente deixa, por vezes, de ser criaturas cheias de desejo. A gente reprime os nossos desejos, né? E para aquelas pessoas que não conseguem se adestrar, né? Foucault fala que esses corpos eles são improdutivos para a sociedade, né? Então, Foucault fala, né, que para os loucos e para os ladrões, né, foram construídas instituições disciplinares também, né? Michel Foucault, ele tem um livro célebre chamado Vigiar e Punir, onde ele fala do nascimento das prisões. E o primeiro livro do Michel Foucault é História da Loucura, né? Então, desse encarceramento surgem áreas de conhecimento como a psiquiatria e a criminologia. Então, através, né, desses atravessamentos que os corpos, né, vão tendo, através desse controle, também a gente percebe o nascimento de um saber, né? Por isso que se fala, né? As pessoas que estudam Michel Foucault fala desse poder saber, saber poder, né? Porque os corpos eles são atravessados por poderes e esses corpos também produzem saberes. Mas ao mesmo tempo que os nossos corpos são controlados, Michel Foucault
ele fala que nós também podemos produzir resistências. E onde a gente vê essas resistências? Em movimentos pelos direitos humanos, o movimento negro, o movimento feminista, né, o movimento gay, o movimento voltado à preservação do meio ambiente, os ecologistas e outras minorias que se organizaram como polos de contrapoder, polos de contraconduta, principalmente a partir dos anos 60 do século passado, quando emerge o pós-modernismo. E com relação aos corpos, pessoal, acredito que vocês saibam que eu sou muito ligada em imagens, né? E determinadas imagens me chamam muita atenção, tá? As imagens me chocam, as imagens realmente me provocam emoções, principalmente imagens que, num primeiro momento, podem se apresentar de maneira simples, como uma charge, né, como algo que foi publicado numa revistinha, num jornal, mas tem um teor tenso. E tudo voltado para os nossos tempos atuais, né, me chamam muito a atenção. E a figura dos entregadores, né, esses profissionais, né, eles me chamam muito a atenção e por isso que eu trouxe essa imagem para você, né, que o autor ele intitulou como Os Empreendedores. Já que falamos de capitalismo e como o capitalismo faz uso dos nossos corpos, agora eu entro no neoliberalismo, que é o que a gente está vivendo hoje. Olha só, o primeiro entregador que tem lá a sua caixinha amarela, ele pergunta para o outro: você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão? E o outro simplesmente responde: eu não durmo. Olha só o que o neoliberalismo está fazendo com os nossos corpos, pessoal. Então, aqui é uma grande provocação, tá? A falácia do discurso do empreendedorismo. Então, a gente vê aqui dois entregadores, dois trabalhadores que trabalham pelo menos de 12 a 14 horas por dia, sem garantia nenhuma, e um ainda tem a ilusão que é seu próprio patrão. E o outro, desanimado, confessa que nem dorme mais. Então, essa imagem aqui é uma grande provocação e fala muito dos nossos dias atuais. E eu trouxe, né, um Gabriel Borém, que ele fez aí uma arte que está exposta na atual Bienal, que ele faz, na verdade, uma brincadeira com o logo do McDonald's, né? Então, na verdade, ele pega o M, ele vira de posição e vira W de workers, né? Trabalhadores. Então, lá no passado foi dito, os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes, a questão, porém, é transformá-lo. E ele, o Gabriel, coloca assim: os artistas têm apenas criado outros mundos possíveis. A questão, porém, é transformar o mundo que existe. Então, ele está nos convidando, através da sua arte, pensar no mundo que a gente está e transformá-lo para um mundo que a gente quer. Opa, parece que tivemos um probleminha, a professora teve um problema. Tem alguém com a mão levantada?
Só um minuto, Vocês pessoal. conseguem me ouvir? Pronto, agora conseguimos, Karina. Deu um probleminha, mas agora você voltou. Sim. Vocês conseguiram ver a última parte do slide? Sim, Karina. Ótimo. Eu terminei meus slides. Eu acredito que eu tenha finalizado o compartilhamento, né? Sim. Ótimo. Vocês gostariam de contribuir com alguma coisa? Vocês curtiram a aula? Foi válido para vocês? Foi significativo? Fantástico. Obrigada, Sandra. Lindíssima aula, muito bom. Eu fiquei assim bem receiosa de montar a aula porque ela mexe com questões, né, muito fortes, essa questão do sistema de crenças. Exato. Né, e eu tenho muito respeito pela fé das pessoas, pelas crenças, então não foi, eu nunca tive como objetivo magoar, atingir ninguém. Eu apenas faço um convite para reflexão, né? O que estão fazendo conosco, com muitas pessoas, né? Enfim, eu apenas faço um convite à reflexão dessas questões que foram expostas em aula e ter aí, quem sabe, no horizonte, pessoas curiosas que um dia lá na frente possam estudar Michel Foucault e ver como ele, de fato, é uma verdadeira caixa de ferramenta que pode nos ajudar a compreender muitas coisas. Professora Fernanda, Karina, bacana, pois não. porque na sexta-feira a professora Mônica vai dar uma aula sobre feudalismo, né, para os nossos queridas alunas e alunos. E uma das coisas que o Michel Foucault foi estudar foi justamente as confissões da Igreja Católica no período da Idade Média, né, para entender como é que se formou a sexualidade, que tem tudo a ver com os corpos. Não porque era uma religião em si, porque naquele momento, como a gente vai ver na aula do feudalismo com a professora Mônica, a religião católica ela era não só uma religião, mas um poder político. E como que o Foucault vai justamente analisar as confissões da Igreja Católica para entender como que eles definiram essa questão dos costumes sexuais naquele momento. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, com o que você maravilhosamente expôs, que é a questão de como que o poder político, viu, pessoal, ele interfere, inclusive, nos nossos corpos. Os vários atravessamentos, né? Então, Exatamente. assim, como isso, e para além do corpo, né? Mexe com a nossa subjetividade, mexe com a questão de como nós nos relacionamos com nós mesmos. Essa questão da aceitação, eu me aceito, eu não me aceito, eu me amo, eu não me amo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a elaboração de discursos falaciosos. É muito importante a gente ter a dimensão que o ser humano, ele é plural, ele é múltiplo, e que cada um de nós, a gente não cabe num discurso único. Temos que ter muito cuidado com essa questão da história única, né? Então, entre muitos autores, Michel Foucault também vai falar sobre isso, ele vai falar em suas últimas obras sobre o cuidado de si, enfim. Eu convido vocês a lerem os textos no time de vocês. Eu tenho certeza que a aula de sexta-feira vai ser maravilhosa, né? E ela está linkada, ela está conectada com tudo isso que a gente trouxe aqui hoje para a aula. Obrigada.
Obrigada, gente. Eu agradeço. Assim, foram bem calorosas as manifestações aqui no chat, foram bem intensas, né? Gostei. Né? Então, aqui eu compartilhei o link, não esqueci do link da lista de presença, eu acho que hoje deu tudo certo, né? E vou passar os links, como sempre, no nosso grupo de WhatsApp, caso alguém não tenha pego, né? Para facilitar também. Professor Lucas, gostaria de complementar com algo mais? E eu estou Não, vendo acho uma que mãozinha levantada. Quem está com a uma mãozinha mãozinha levantada? levantada mesmo. Temos que ver aqui quem que é. É a Anne, acho que ela levantou de novo. Quer falar, querida? Não? Ah, Danilo, que bom. Ai, que lindo, aula top. Obrigada. Top é você, Danilo. É isso aí. Então, tá certo, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Cuidem-se, cuidem-se e vamos ler os textos. Vamos continuar no nosso enfrentamento diário e cuidado dos nossos corpos, corações e mentes. Vamos cuidar da nossa existência. Beijo a todos. Beijo.